Fala, rapaziada, lance certo na área. Hoje eu vou analisar aqui a partida Newcastle 1 Barcelona pela partida de ida do jogo das oitavas da Champions League, que passou na TNT na HBO Max. Vou trazer alguns lances, alguns prints para vocês verem. Não vou poder trazer lances em movimento, em vídeos, porque a transmissão tem direitos autorais da transmissão, mas eu vou trazer algumas imagens para a gente analisar aqui dessa ótima partida entre a equipe inglesa e a equipe espanhola. Bom, eu vou trazer esse lance aqui do atacante Osula. Ele se movimenta muito bem atacando essa última linha do Barcelona. Acho que foi algo que o Ed Howe, acho que é Ed Howe, o técnico do Newcastle, já conhecia o Barcelona, já sabia essa marca registrada do Hansi Flick dessa última linha. Aí colocou o Osula, já deveria saber que esse atacante tem boa característica em atacar a última linha. Ele faz isso bem, só não finalizou bem durante a partida, também não fez boas finalizações. Ele finaliza essa bola para fora. Esse lance que eu queria enfatizar a linha alta do Barcelona. O Barcelona marcando quase na linha de meio campo os três homens do meio da defesa, que acho que no momento aí era o Gerard Martinho, o Cubarsí e o Ronald Araújo, se eu não me engano. Aí tava os três aí, quase na linha de meio campo. Algo único do Hansi Flick, que melhora muito o estilo ofensivo do time. E dependendo de como a linha de defesa marcar, pode ser muito prejudicial ao Barcelona. Os defensores vão ter que saber muito alinhar essa linha para deixar impedimento os adversários. E tem a defesa do jogo, que mudou o rumo da partida. O rumo não, mudou o final da partida. A partida terminou 1-1 por causa desse defesaço do Juan Garcia. Foi um belo passe. Acho que, se eu não me engano, eu não me lembro quem deu o passe. Não me lembro se foi o Barnes novamente. Eu sei que o Elanga recebeu em velocidade. Aí ele pega essa bola, ele finaliza com força, baixo. E o Juan Garcia tem tempo de abaixar e pegar essa bola. Eu achei incrível essa defesa do Juan Garcia. Ele que já tinha soltado duas bolas que parecia que estava sem confiança. Ele vai lá e faz essa defesaça muito importante pro final da partida. Queria enfatizar também a linha de marcação do Newcastle. Não dá pra ver totalmente, mas é um 4-4-1. Geralmente a gente vê o Bruno Guimarães à frente dos dois volantes, mas como ele tá lesionado, entrou o Ramsey no lugar dele, um cara de mais marcação. Aí ficou o Ramsey e o Tonali mais atrás e o Joelinton dando um pouco mais pra frente. Às vezes variava entre um 4-5-1, mas geralmente era um 4-4-1. Geralmente o Joel tá avançando no homem que carregava a bola pelo lado do Barcelona. Já o lado do Barcelona, ele variava muito. Geralmente era um 4-2-1-3, onde o lateral ia em cima do jogador do Newcastle que estava com a bola. O Newcastle muito mais trabalhando pelos lados do campo do que pelo meio. Eu queria enfatizar isso aqui. O Pedro está encaixotado no meio de três jogadores, ele sai da jogada. Hoje, nesse jogo, o Newcastle jogou melhor, bem melhor que o Barcelona. Foi melhor que a equipe culé. Eu acho que muito se deve por causa do Pedro. O Pedro dava pra ver, os jogadores tocavam bola na defesa. Quando o Pedro pegava a bola, o Joelinton já avançava. E um dos volantes, ou o Tonali ou o Ramsey, acompanhava o Tonali fazendo a cobertura. Porque o Pedro é um ótimo jogador. Não dá, hoje é impossível para mim anular o Pedro de uma partida. O Newcastle jogou muito bem. Fechou a maioria dos espaços do Pedro. O Pedro ainda conseguiu sair, começa a jogada, ele gira, sai dos três aí que estão na marcação. Mas em muitos momentos o Pedro tinha essa dificuldade, tinha que tocar para trás ou para o lado. E isso o Barcelona perdia muito nos seus melhores jogadores, nos seus principais jogadores, ter que tocar para trás ou para o lado. Geralmente o Newcastle conseguia fechar muito espaço do Pedro. Mas nesse momento ele conseguiu dominar bem, girar e sair da pressão. Tem esse lance também de muito perigo, onde o Osula sobe praticamente sozinho ali, o Ronald Araújo só fica olhando. O Osula sobe, ele pega assim, é porque a bola vai muito alta. Mas tem um cruzamento, ele recebe a bola, cabeceia, vai por cima do gol. Se ela vir um pouco mais baixa pra mim, já era 1-0 pro Newcastle. Ele finaliza meio assim por cima do gol. A bola foi alta, ele pegou assim mais a parte de cima da cabeça, mas já foi uma boa chance para a equipe do Newcastle. No primeiro tempo já não teve muitas chances. Ali no final do primeiro tempo já foi as duas equipes tendo mais a bola, rodando a bola, até que a primeira boa chance do Barcelona chega. O Rafinha pega essa bola, leva e coloca no pé do Lewandowski, que parece que ele não entende, tipo, o Rafinha solta a bola, o Leva tá meio atrasado. Acho que o melhor Leva, ele entende o tempo certo e fazeria o gol. A bola passa muito perto, ele bate assim, e o jeito de ele bater foi bem. Ele improvisou bem na hora de chegar na bola. Só que ele precisou improvisar porque ele não conseguiu chegar no tempo
tempo certo da bola. Não conseguiu acertar o tempo que o Rafinha deu o passe. Eu acho que o melhor Lewandowski nem precisaria dar esse improvisado. Provavelmente ele faria o gol recebendo essa bola. Foi um jogo muito mais controlado, por isso não vai ter muitas chances. Eu vou analisar algumas partes, mas é um jogo de muita posse, posse prolongada de um lado para o outro. Nesse momento, o Newcastle, antes o Newcastle estava abdicando da posse, deixando o Barcelona ter mais posse de bola, mas aí já muda o jogo, o Newcastle tenta pressionar mais lá em cima, e aí o Barcelona encaixa bons contra-ataques e arruma esse lance aí do Lewandowski. Ter esse gol aí anulado do Joelinton, onde ele estava impedido. A bola, ela até chega pro, acho que se não me engano, pro Barnes, ele não estava impedido. Mas aí quando a bola chega no Joelinton, ele tá totalmente impedido, ele faz o gol. No momento onde o Newcastle era melhor, para mim o Newcastle foi melhor na partida como um todo. O Newcastle foi superior ao Barcelona, impondo seu físico, principalmente pelo trio de meio campo, que era muito físico e tava ganhando muitas bolas do Barcelona nessa parte física, impondo o que é a Premier League, um futebol físico, um futebol intenso. O Newcastle estava sendo muito intenso desde o início até o final, estava complicando muito a equipe do Barcelona. A linha alta do Barcelona permite que eles façam coisas como isso, por exemplo. A gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores na imagem. Jogadores de linha. Ainda tinha dois atrás, só que eles estavam à frente da linha do meio campo. Era o Barcelona com essa linha alta, ele consegue criar muito em cima do adversário. Ele consegue empurrar o adversário muito para trás. Eu acho que isso foi o que fez o diferencial. O Dani Olmo já tinha entrado, alguns jogadores já tinham entrado e estava empurrando o Newcastle para trás. O Barcelona já estava conseguindo retomar um pouco do que é o Barcelona mais para o final do jogo. O Newcastle ainda buscando seu gol, mas tentando não deixar tantos espaços para a equipe do Barcelona. Como a gente pode ver nesse outro lance, o Barcelona chegava a todos os jogadores de linha estarem à frente da marca do meio campo. Praticamente sufocando o Newcastle lá em cima. O Newcastle não tendo. O Newcastle voltou. O Newcastle entendeu o melhor momento dele na partida. Ele sofreu aquela chance do Lewandowski quando tentava pressionar, tentava pegar a bola e se expor. Agora o Newcastle volta um pouco as linhas, fecha mais os espaços e tenta tirar o Barcelona daqueles contra-ataques, deixando o Barcelona mais na zona de conforto com a bola, mas sem conseguir criar grandes chances da equipe do Barcelona. Até que saiu o gol de quem mais estava merecendo o gol. O Newcastle, o Ronaldo Araújo avançou para ataque, voltou, não teve tempo. O Murphy, que tinha entrado, pega a bola, cruza na cabeça do Barnes sozinho. O Barnes, ele era o Rafinha que estava na marcação do Barnes. O Rafinha cochila, o Barnes entra sozinho na área, porque o Ronaldo Araújo tinha ido para o ataque. Aí quem tava cobrindo ele era o Rafinha. Aí o Rafinha cochila na marcação. O Barnes recebe na cabeça, faz o gol. E pro estilo do jogo que estava se passando, o Barcelona não conseguindo criar. E o Newcastle fisicamente muito melhor, se impondo muito mais que o Barcelona. Parecia um resultado garantido. Parecia que acabou, porque o Barcelona não conseguia criar. O Newcastle estava muito atrás das linhas lá atrás, realmente bem fechado, e o Barcelona não conseguia achar criatividade para furar essa defesa do Newcastle. Parecia que esse gol era um decreto da partida, né? Parecia que a partida tinha acabado. Até que aí o Lamine Yamal sofre o pênalti, ele mesmo converte. Num lance onde ele pega a bola, parte para cima, ele puxa pro lado, e aí eu acho que foi até um pênalti infantil do Thiago, um pênalti óbvio, claro, do Thiago. Aí ele faz um pênalti infantil, porque pra mim, se o Yamal, mesmo que o Yamal conseguisse cortar, além de estar na perna direita do Yamal, tinha mais jogadores, muito mais jogadores do Newcastle pra tirar a bola. Eu acho que foi um lance muito isolado, porque o Yamal não tinha ninguém para tocar livre na área. O Yamal estava puxando para a perna direita, tinha outros jogadores próximos. O Thiago fez o pênalti e entregou o empate para o Barcelona. E você ir para o Camp Nou contra o Barcelona na Champions League sem nenhuma vantagem é muito complicado, tá? Ainda mais esse Barcelona, da forma que vem jogando. Essa linha alta hoje nessa partida, digo que não foi muito efetiva a linha alta, mais complicou do que ajudou.
Acho que os melhores momentos do Barcelona foi quando se defendia e saía no contra-ataque, por exemplo, como aquele lance lá do Lewandowski, que foi a melhor chance do Barcelona. Eu vejo um jogo que, pra quem vê do modo fora do campo, foi chato, porque realmente não teve grandes chances. Mas a parte tática é muito interessante a gente ver que o Newcastle se impôs. Ele mostrou, como o comentarista Marcelo Becker da Tentei falou, ele apresentou o futebol da Premier League de hoje pro Barcelona. Aquele futebol de imposição física, de onde quem tiver mais a bola vai sofrer. Só que aí o Barcelona no final mostrou que a camisa pesa. O Yamal corta para dentro, sofre o pênalti, ele mesmo converte. E a equipe do Barcelona saiu com um ar de vitória, né? Esse 1-1. Saiu melhor pro Barcelona do que pro Newcastle. Porque além do Barcelona jogar em casa, o Barcelona foi atrás do placar. O Barcelona agora vai jogar em casa no próximo jogo contra o Newcastle. E vai tornar a vida da equipe do Newcastle muito mais complicada. Mas ainda temos que dar ênfase porque eu gostei do futebol do Newcastle. Mesmo futebolisticamente com a bola no pé se falando, ele não foi melhor que o Barcelona. Só que ele soube jogar o jogo, né? Soube jogar o jogo. Deu muita dificuldade pro Pedro durante o jogo. Realmente mudou a parte do Newcastle. Na parte física, o Newcastle se impôs desde o início inicial até quase o final. Sempre, na maioria dos momentos, se a gente for pegar o recorte de tempo, o Newcastle foi melhor que o Barcelona em quase todo o jogo. O Barcelona já teve pequenos lampejos. Mas aí, quando a camisa pesa, não tem nada mais que possa fazer. O Barcelona sai com a vitória e não dá pra dizer que não é merecida, porque tem o mérito do Barcelona, mas se fosse pra alguém sair com a vitória seria o Newcastle. Se fosse pra o resultado ser justo, seria o Newcastle. Mas a camisa pesa na Champions, não é só quem joga mais bola, às vezes a camisa importa muito. E dessa vez, pro lado culé da Espanha, a camisa pesou e o Barcelona consegue esse empate contra o Newcastle. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para mais análises táticas da Champions, do futebol brasileiro, do futebol europeu. Vou trazer muitas análises aqui. Quem quiser, só colar que vai ter muitas análises ainda aqui.